3 anos após o lendário herói selar os portões do inferno, o selo parece ter se desfeito, e os portões se abrem mais uma vez. 3 meses depois, conhecemos um fazendeiro chamado Touka, enquanto ele colhe um rabanete. Ao arrancá-lo da terra, ele percebe que o legume tem uma forma absolutamente incrível, e começa a colocar uma meia nele. Mas é pego em flagrante pela sua amiga de infância Yuna, que pergunta, completamente desconcertada, por que diabos ele está vestindo uma meia num rabanete. E ele, sem a menor vergonha, responde que a forma era perfeita demais para resistir. Parecia uma coxa. Yuna o chama de pervertido e se pergunta em voz alta como eles ainda são amigos, pensando que o lendário herói deve ter mais ou menos a mesma idade deles e já salvou o mundo inteiro. Touka, por sua vez, não está nem um pouco impressionado, dizendo que as façanhas do herói foram só porque ele foi escolhido pela espada sagrada, e que o selo já se desfez, os demônios estão soltos de novo, e ele não liga a mínima. Enquanto a terra e o campo dele estiverem seguros, tá ótimo. E jura que vai proteger Yuna também. Enquanto olha fixamente para as coxas suculentas dela e puxa a meia que ela está usando. Yuna o chuta com força e não consegue acreditar que é nisso que ele está pensando quando os demônios podem atacar a qualquer momento. Mas Touka diz que não está preocupado e revela sua armadilha secreta que vai proteger o campo. Yuna acha ridículo e vai embora. Mas de repente um demônio aparece e todo mundo sai correndo aos gritos. Yuna tropeça e cai, e o demônio se aproxima dela com fome nos olhos. Touka pensa rapidamente no que fazer, e acaba acendendo uma churrasqueira para tentar atrair o demônio com o cheiro da carne. Mas quando o demônio sente o cheiro, ele simplesmente não gosta de carne de porco. Yuna não consegue acreditar que ele está fazendo churrasco nesse momento. Touka então se prepara para enfrentar o demônio, mas de repente ele é destruído num instante. O lendário herói Sion aparece em cena, e Yuna o agradece pelo resgate, porque eles já se conhecem, já que Sion a havia salvado 3 anos atrás. Yuna fica toda feliz ao perceber que ele ainda se lembra dela, e Sion começa a usar seu charme nela. Touka consegue ver claramente ela derretendo ali na frente dele. Touka tenta lembrar que ele também tentou salvá-la, mas ela manda ele ir embora e voltar para o churrasco. Touka fica arrasado pensando que Yuna estava finalmente chegando mais perto dele, mas o herói arruinou tudo. De repente, um grunhido aterrorizante ecoa pela vila. Os aldeões pensam que é outro demônio, mas é só o estômago de Sion roncando de fome. Ele sente o cheiro do churrasco do Touka e vai em direção ao fogo, mas cai direto na armadilha. Quando vão verificar, descobrem que ele já está morto. Touka não consegue acreditar que o lendário herói morreu tão facilmente, e os aldeões entram em pânico total. Alguns sugerem levar Touka a julgamento, mas ele rapidamente argumenta que a história do herói lendário morrendo numa armadilha de fazendeiro seria completamente inacreditável, e que seria muito mais plausível que o grupo de aldeões que reportou a morte fosse o verdadeiro responsável. Eles veem a lógica nisso, e reconhecem que foi uma forma ridícula demais de morrer, então começam a pensar em desculpas. No fim, simplesmente enterram o herói no cemitério, na esperança de que as pessoas achem que ele apenas desapareceu. Mas parece que alguém estava observando tudo de longe. No dia seguinte, quando Touka acorda, ele se encontra com a aparência do herói. Achando que ainda está sonhando, vai até Yuna. Ela fica chocada ao ver o herói aparentemente vivo, e Touka também não entende o que está acontecendo. Ele começa a ver isso como uma oportunidade de ouro com Yuna, e consegue convencê-la a usar uma roupa específica, e ele mal consegue acreditar que funcionou. Yuna pensa que finalmente tem uma chance com o herói, mas de repente percebe que ele cheira muito mal. Tenta não deixar isso atrapalhar, mas acaba se afastando dele com nojo, e o olho de Touka cai fora da órbita. Ela pensa que é um monstro, e ele tenta explicar que é o Touka. Yuna manda ele provar, então ele menciona o sonho de infância dela de se tornar uma garota mágica, e a chama de bobo. Isso a enfurece completamente, e ela o espanca. No fim, ela acredita que é mesmo o Touka, e os dois tentam entender como ele foi parar no corpo do herói. De repente, ouvem uma gargalhada, e uma voz que afirma ser obra da necromancia. Eles seguem a voz e encontram a necromante chamada Henri, presa na própria armadilha de Touka. Os dois perguntam por que ela fez isso com ele, mas ela implora que a soltem primeiro. Henri se liberta e revela que estava na árvore para ver a reação de Touka ao se transformar. Mas o galho quebrou e ela caiu direto na armadilha. Touka não quer nem saber da brincadeira, e manda ela desfazer tudo. Mas Henri diz que ele agora precisa salvar o mundo como o lendário herói. Ela foi companheira de Sion, e ele havia pedido que, se um dia estivesse perto da morte, ela usasse seus poderes para transferir seu ser para alguém que ela acreditasse ser capaz de salvar o mundo. E como Touka foi quem matou o herói, ele é o único que pode carregar essa missão. Yuna então se prepara para se juntar a eles na aventura, dizendo que quer retribuir o herói por tê-la salvo. Touka se recusa a ir, mas Henri sugere que pode simplesmente condená-lo à morte. Touka acha que deve ser absurdamente poderoso no corpo do herói, mas Henri revela que seu corpo original é sua verdadeira forma, selado dentro de seu artefato mágico, e se ela o destruir, sua consciência some para sempre. Então Touka não tem escolha a não ser obedecer. Eles chegam à cidade de Belon, e Yuna está empolgadíssima de estar numa cidade tão grande.
Touka não está nem um pouco feliz com a situação, mas pergunta como Yuna consegue estar tão alegre depois que o herói amado dela morreu. Ele insiste que não vai aproveitar nada, mas quando um grupo de garotas corre em sua direção, sua postura muda completamente. Eles visitam uma loja onde Yuna vê uma varinha que adorou. O vendedor a elogia pela escolha, dizendo ser a melhor da loja. Touka se oferece para comprá-la, mas descobre que custa 10 milhões. Ele manda as garotas esperarem do lado de fora, e acaba conseguindo a varinha por apenas 1.000. Depois de usar todo o carisma do herói, o grupo fica praticamente sem dinheiro, e Touka se pergunta o que o rei teria pagado a eles 3 anos atrás. Mas Anri revela que ela nunca nem chegou a conhecer o rei, porque, por usar necromancia, considerada tabu, ela precisava se manter longe dos holofotes. Yuna se pergunta o que vão fazer, e Touka consegue a refeição de graça usando o charme do herói. Ele começa a achar que vão se virar sem dinheiro, mas Yuna sugere que consigam emprego na guilda dos aventureiros. Enquanto eles caminham, 2 garotas chamam Touka, mas percebem seu cheiro. Elas se oferecem para ajudá-lo a se limpar, mas ficam desconfiadas de que ele possa ser um impostor. Então chamam seu guarda-costas, que já havia lutado ao lado do herói. O homem o reconhece como o verdadeiro herói, mas parece que eles tinham um acordo de duelo. Touka está apavorado com o homem, mas ao pensar que tem a espada sagrada, ganha confiança de que vai vencer. Durante a luta, Touka esquiva das investidas do homem com facilidade, mas quando tenta atacar, a espada murcha completamente e Touka leva uma surra. O homem declara que ele é uma farsa porque seu golpe foi fraco demais, e todos começam a olhar para Touka com desprezo. Na guilda dos aventureiros, Yuna se pergunta onde Touka foi parar, e Anri sugere uma missão de caça a demônios que paga 300 mil por cada demônio. De repente, Anri é reconhecida por um homem chamado Kyle, um dos antigos companheiros do herói. Yuna o conhece como o braço direito do herói, e ele revela que andava procurando por Sion. Mas Anri conta que o herói está morto. Touka é capturado, e os aldeões o chamam de impostor, apontando o quanto ele está fedorento. Ele exibe a espada sagrada, mas há uma pilha de réplicas que eles confiscaram de outros impostores. Decidem dar um exemplo com ele, mas Kyle aparece e responde por ele. O povo ainda não acredita, então Kyle diz que pode provar. Ele entrega a Touka a espada sagrada, manda ele imaginar uma lâmina gigantesca, e uma lâmina enorme emerge no ar. O guarda-costas reconhece como a espada verdadeira, mas a espada começa a murchar de novo, e todos voltam a questionar sua identidade. Até que Yuna aparece e sugere que ele prove ser o herói matando o maior número de demônios na missão. O povo gosta da ideia e o chefe aceita, enquanto Touka já está achando tudo perigoso demais. À noite, Touka descobre que há 20 demônios avistados e acha que não tem a menor chance. Ele confronta Anri sobre o cheiro e por que a espada está com problemas. Anri sugere que a espada precisa usar o mana do herói, mas ele também está usando mana para manter o corpo de zumbi funcionando. Então o mana disponível é ridiculamente limitado. Touka argumenta que o corpo do herói deveria ter mana de sobra, mas Anri explica que o mana vem da alma. Anri pega um cristal mágico que pode ser usado para medir o mana de uma pessoa, mas quando o dá para Touka, ele mal brilha. Anri sugere que seu nível de mana é o mesmo de um bebê. Kyle sugere que, com tão pouco mana, Touka vai continuar apodrecendo até virar um esqueleto. Então propõe assumir o papel de herói no lugar dele, e Touka fica animado com a ideia de voltar ao próprio corpo. Mas Anri se recusa a aceitar Kyle como o sucessor do lendário herói. E Kyle se pergunta se ela ainda está brava pelo que aconteceu 3 anos atrás. Mas Anri insiste que o sucessor do herói precisa ser capaz de salvar o mundo. E entre Touka, que de fato matou o herói, e Kyle, que nunca conseguiu vencer Sion, ela prefere ficar com Touka. Kyle então sugere que, se matar Touka, isso o tornará digno. Touka pensa que não pode morrer já que é um zumbi, mas Kyle explica que bastaria destruir seu corpo real ou destruir sua cabeça, onde seu espírito reside. Kyle acaba dizendo que era só uma brincadeira, forçando uma reação para ver se Anri cederia, mas ela estava irredutível demais. Kyle sugere que pode tomar o lugar de Touka para completar a missão, e Touka respira aliviado. Porém, à noite, Touka pensa em como quase morreu, e decide que o melhor mesmo é recuperar seu corpo. Ele se esgueira para o outro quarto, se aproximando de Anri para pegar seu corpo, mas acaba se distraindo com Yuna. Ele tenta se concentrar, mas termina colocando meias nela. Vai sair, mas lembra que tinha ido lá pelo seu corpo. De repente, Kyle aparece. Então Touka observa de fora. Ele se aproxima de Anri, pega o corpo de Touka, e Touka percebe que Kyle está mesmo tentando matá-lo. Kyle apunhala o corpo, mas é lançado para longe por uma armadilha, e sai correndo. Yuna acorda curiosa com o barulho, e Anri diz que foi o seu feitiço de proteção que ativou. Anri quer ir atrás do culpado, mas Yuna diz que já tem uma ideia de quem foi. De volta ao quarto, Touka se pergunta por que Kyle quer tanto o corpo do herói, mas recebe uma visita de Yuna, que exibe as meias que ele deixou para trás. Touka entra em pânico, e Yuna o espanca, chamando-o de pervertido. No dia seguinte, os aventureiros se preparam para a missão de caça aos demônios. Kyle pergunta o que aconteceu com o rosto de Touka, então ele explica que estava preocupado que Yuna pegasse um resfriado e apenas ajudou a colocar meias nela.
Mas alguém tentou roubar o colar de Henry depois que ele saiu. Então Yuna o tomou como culpado e o espancou. Kyle pergunta se ele viu o verdadeiro culpado, mas Tuca diz que não viu nada. Tuca pensa que, como Kyle não conseguiu pegar o colar, vai ser o próximo alvo, mas acha que ficará seguro enquanto houver outras pessoas por perto. E diz a Henry que devem ficar juntos o tempo todo. Eles chegam à Caverna dos Demônios, e um lanceiro chamado Belarco toma a frente, querendo que o grupo se separe para expor Tuca como um impostor. Tuca pensa que quem fica sozinho morre primeiro, mas Kyle discorda, dizendo que Belarco teria matado mais de 100 demônios na batalha de 3 anos atrás. Tuca fica preocupado ouvindo isso, mas Belarco é instantaneamente capturado por um demônio. Tuca não consegue entender como ele foi pego tão facilmente, e Kyle reconhece como um demônio de nível médio com capacidade de usar magia. O demônio desaparece, e reaparece atacando outros aventureiros. O restante do grupo sai correndo, e Tuca corre junto, mas enquanto foge, o demônio o atravessa com uma lança no coração. O demônio desaparece novamente, mas Tuca o avista no céu e avisa os companheiros. O demônio usa um círculo mágico para se lançar em ataques de mergulho, e Kyle decifra seu truque. O demônio acha que não importa, mas Kyle usa seu artefato, invocando uma cruz que corta o demônio em pedaços. Yuna fica impressionada com o feitiço, e Kyle começa a colher o coração do demônio, dizendo que precisam dele como prova de morte. Mas resulta ser um cristal mágico. Kyle explica que ele contém um encantamento que permitirá a uma pessoa usar a mesma magia que o demônio usava. Kyle diz que não precisa disso, então decide dar de presente para Yuna. Tuca tenta assumir o crédito por ter descoberto o truque do demônio, mas Yuna o lembra de que ele correu feito um louco. Os aventureiros chegam em disparada, e há uma enxurrada inteira de demônios. Parece que eles estão mirando especificamente em Tuca, então ele sai correndo para longe. Yuna grita perguntando por que ele está correndo direto para a Caverna dos Demônios, mas Tuca raciocina que se há tantos demônios lá fora, o covil deve estar vazio, mas resulta que há ainda mais demônios esperando lá dentro. Tuca entra em pânico ao ver todos os ossos espalhados pelo lugar, mas Henry diz que eles têm vantagem ali. Tuca não acredita, mas Henry usa sua necromancia para reanimar os esqueletos para lutarem por eles. Ela os manda atacar, mas eles se revelam ridiculamente fracos. Henry usa outro feitiço para fortalecê-los, e eles começam a conseguir encarar os demônios de frente. Tuca não quer lutar de jeito nenhum, mas de repente é atingido por ácido que derrete seu braço. Yuna também é atingida, mas o ácido só dissolve sua roupa, porque o demônio em questão é um pervertido. Yuna sai correndo, e Tuca vai atrás dela. Enquanto Yuna se esconde, Tuca aparece atrás dela, e ela o espanca. Ele afirma que trouxe uma roupa reserva para ela, mas era só um maiô. Eles ouvem o demônio se aproximando, e Tuca se prepara para lutar. Ele transforma sua espada em um chicote e diz que encontrou uma maneira de usar a espada mesmo quando ela está murcha. Conforme o demônio se aproxima, Tuca envolve a espada ao redor dele, e ela aperta quando ele para de segurar diretamente. Ele diz a Yuna que é a chance deles, mas o demônio diz que só quer ver Yuna com todas as meias dele. Tuca o vê como um homem de gosto requintado, dizendo que deveriam ser aliados. Mas Yuna fica furiosa, usa o cristal mágico para ativar o feitiço, e ataca os dois ao mesmo tempo. Yuna comemora ter derrotado um demônio, mas de repente desfalece enquanto Kyle aparece do nada. Ele diz que chegou a hora de Tuca morrer. Então Tuca agarra a espada, mas Kyle a corta ao meio com facilidade. Kyle diz que Tuca não tem chance, já que ele fez parte do grupo do herói. Parece que Kyle carrega um rancor enorme por nunca ter sido escolhido como herói. Mas depois que conheceram Henry, ele elaborou um plano para tomar o corpo de Sion. Ele enganou Henry, usando a necromancia dela para controlar demônios e atacar Sion, mas nunca foi bem sucedido. Kyle acha que finalmente chegou sua chance de se tornar o herói perfeito, mas Tuca o chama de louco. Kyle prende Tuca contra a parede, dizendo que ele não é digno. Mas Tuca diz que mesmo sendo uma pessoa comum a vida toda, ainda se valoriza. E diz que é melhor do que Kyle, que está desesperado para abandonar a si mesmo. Kyle se prepara para acabar com tudo, mas Yuna de repente o chuta para longe. Kyle se prepara para revidar, mas é subitamente atingido por ácido, e suas roupas se dissolvem. Kyle fica surpreso ao ver Henry aparecer tão rápido, mas ela se lembrou do aviso de Tuca para ficarem juntos. Ela diz que o poupará se ele for embora, mas Kyle diz que é ele quem tem poupado a ela, e revela que Henry não é humana, porque necromantes têm cristais mágicos no lugar do coração. Portanto, ela é na verdade um demônio. Os três saem correndo e Kyle os persegue, mas quando dobram uma esquina, Kyle os perde de vista, porque Tuca transformou a espada sagrada para se camuflar como a parede. Ele pergunta se Henry é realmente uma demônia, e ela confirma que tem um cristal no coração, mas afirma ser descendente de pessoas que foram aprisionadas atrás dos portões do inferno. 3 anos atrás, os necromantes escaparam do inferno, mas foram perseguidos pelas pessoas. Foi Sion quem a encontrou e o único a tratá-la como um ser humano. Ela diz a Tuca que se ele não confia nela, pode matá-la ali mesmo, mas Tuca decide confiar nela, dizendo que ela pode um dia crescer e ter coxas suculentas. Yuna pergunta o que vão fazer agora, e Tuca parece ter um plano. Enquanto Kyle circula pela área, avista os três na ponte.
Conforme se aproxima, percebe que é uma armadilha. O demônio ataca com ácido, mas Kyle o elimina facilmente. Henry fica exausta, e Kyle acha que ela já esgotou seus minions. Tuca joga a espada, dizendo que se rende e quer entregar Henry em troca da própria vida. Kyle acha que venceu, mas a espada é uma das réplicas. Kyle pergunta onde está a espada real e Tuca revela que ele está em cima dela, que de repente murcha e Kyle despenca na água. Eles retornam à cidade e todos os cristais mágicos deles são recolhidos como prova de abate dos demônios. E eles recebem 3 milhões. Mas o dinheiro é tomado pelo dono da loja, que diz que eles ainda devem mais 7 milhões pela varinha. Yuna lembra que a varinha foi derretida pelo ácido, então nem pode devolvê-la. Ela se pergunta o que vão fazer, mas Tuca sugere ir até a capital, achando que conseguirão dinheiro com o rei. Tuca percebe que não tem mana suficiente para regenerar a própria carne. Então sua condição continua se deteriorando, até que ele vira um esqueleto de vez. Yuna se prepara para tomar banho no rio, e Tuca age como um esqueleto normal para espiá-la, mas ela o percebe e o enterra no chão. Yuna diz que ele não é útil para ninguém nesse estado, e ele pensa que se entrar na capital, vai causar pânico antes mesmo de chegar ao rei. Henry diz que não importa, já que ele pode usar todos os 5 sentidos normalmente. E ela observa que estará sempre ao lado dele, mas ele diz que esse não é o problema. Ele se pergunta se pode voltar ao próprio corpo para que ela assuma o controle e use o mana dela para curar o corpo do herói, mas ela acha que não é uma boa ideia, porque cada transferência pode danificar o espírito. Yuna acha que deveriam desistir de pedir dinheiro ao rei e propõe que ganhem por conta própria. Mas Tuca de repente tem uma ideia e transforma a espada sagrada no formato de um rosto. Tuca se encontra com o rei e pede dinheiro, mas o rei ri, porque não imagina que o herói realmente pediria isso. Ele observa que de todas as pessoas que lutaram 3 anos atrás, o herói foi o único que não quis recompensa, e o chama de um verdadeiro campeão. Tuca se pergunta como conseguir dinheiro do rei, mas começa a suar e percebe que está estragando sua máscara. O rei acha que ele veio se casar com sua filha, Millie, e Tuca esclarece que não é isso. Então o rei pergunta se ele veio para um duelo. Ele acha que não tem como vencer o rei, então muda de ideia sobre encontrar Millie, e um homem chamado Isaac o guia até o quarto dela. Ele percebe que está prestes a conhecer uma princesa, mas acha que deve ser feia já que é filha do rei. Quando ela abre a porta, ele fica surpreso com o quão bonita ela é. Mas ela imediatamente se fecha no quarto, e ele percebe que foi por causa da aparência dele. Ele explica que um demônio o amaldiçoou, e é por isso que virou um esqueleto. Ela pede desculpas por ter sido grossa com ele. Ela pergunta se ele veio para se casar com ela, e Tuca acha que não seria uma oferta ruim se casar com uma princesa. Mas não pode decepcionar as outras garotas. Então diz que não é esse o motivo, e ela manda ele ir embora, lembrando que prometeram não se ver a menos que decidissem se casar. Ela está preocupada em se apaixonar se ficar perto demais dele, mas ele sabe que o pai dela vai matá-lo se ela o expulsar. Então diz que vai se casar com ela depois de salvar o mundo. Ela menciona que há um festival em 2 dias e pede para ele sair com ela, o que o deixa empolgadíssimo. Ela observa que todo mundo vai usar máscaras durante o festival, então ele pode se misturar facilmente e lhe dá outra máscara por enquanto. Yuna e Henry também ficam sabendo do festival, mas Henry leva um esbarrão de um grupo que passa, e um homem chamado Leland revela que todo mundo está se preparando para uma caça a demônios no festival. Ele leva as garotas até seu orfanato, mesmo sabendo que Henry é uma necromante, e ela se pergunta por que ele está ajudando. Ele explica que não julga ninguém pela forma como nasceu. Henry se prepara para contar que vieram pedir dinheiro ao rei, mas Yuna a interrompe e diz que estão procurando uma forma de aumentar o mana. Ele lhes dá um remédio chamado Gotas de Soma, que vai aumentar o mana temporariamente, mas custa cerca de 100 milhões. Ele diz a Henry que ela pode mostrar o corpo a ele para cobrir as despesas, o que a choca. Mas ele explica que quer ver como um cristal mágico funciona como coração numa necromante, já que isso pode ajudá-lo a salvar pessoas. Enquanto isso, Tuca fica surpreso com a quantidade de comida que Millie pediu, e acha que ela vai só dar uma mordida em cada prato e jogar o resto fora. Mas ele se recusa a deixar isso acontecer. Ela lhe dá a máscara que fez, e ele fica impressionado com o quão real ela parece. Mas ela pergunta por que não tem comida suficiente, então ele explica que comeu tudo. Ela manda ele se virar enquanto come e devora tudo num instante. Mas diz que ainda está com fome e cai no chão. Yuna e Henry se juntam à caça aos demônios para ganhar dinheiro. E Henry entrega a Yuna uma roupa que fez com couro de demônio, mas é reveladora demais, então Yuna a usa por baixo da roupa normal. Uma das 4 cavaleiras mais poderosas do reino, chamada Marguerite, mata um demônio de um só golpe, o que impressiona geral, e um homem chamado Colin diz a Yuna e Henry que elas não vão conseguir nada com Marguerite por perto. Ele as leva para um ponto secreto de caça e revela que consegue ler o mana de todos os seres vivos. Então sabe que o nível de mana de Henry é igual ao de Marguerite. Ele lhe dá um cristal mágico de relâmpago, que ela usa para eliminar os demônios da área. Mas Colin revela que eles já estavam mortos. Eles se levantam de novo e agarram as garotas por trás, enquanto ele observa que foi fácil demais atraí-las para uma cilada. E então vemos o homem que os está controlando, dentro do castelo.
Isaac repreende Touka porque ele lhe contara, 3 anos atrás, sobre a condição de Millie chamada Miss, que não a deixa armazenar mana. Mas ela explica que é culpa dela. Ela toma as gotas de soma e manda todos saírem enquanto come o jantar. Mas Touka observa que todo mundo já sabe que ela é gulosa. Então ela come na frente deles. Ela de repente fica enorme e revela que fica assim por 1 hora depois de comer. Mas Touka fica animadíssimo ao ver as coxas dela. Então Isaac o arrasta para longe. Marguerite reporta ao rei e revela ter ouvido um feitiço poderoso ser lançado durante a caça aos demônios. Mas ao inspecionar, não encontrou corpos de demônios. Ele cogita cancelar o festival, mas ela garante que vai ter cavaleiros patrulhando e que eles têm o herói junto deles. Millie mostra o quarto a Touka e enquanto ela sai para ver um médico, ele decide encontrar Yuna e Anri. Ele não as acha em lugar algum. Então pergunta por aí e vai até o orfanato, onde tropeça com Millie, porque o médico que ela foi visitar era Leland. Ele cumprimenta Touka e observa que seus feitos heróicos o inspiraram a abrir o orfanato, mas as crianças acertam Touka com uma bola, e ele pragueja. Leland não imaginava que o herói fosse tão informal, então Touka nota que ele mudou muito, e Leland percebe que ela está apaixonada por ele, o que a envergonha. Touka pergunta a Leland sobre Yuna e Anri, então ele explica que elas foram para a caça aos demônios, e Touka pensa que Anri deve estar bem já que ele ainda está vivo. Depois que eles saem, descobrimos que Leland é o responsável por ter capturado Yuna e Anri, e ele vai até seu quarto secreto onde examina o corpo de Yuna. Ele quer remover a carne dela, e ela pergunta se vai matá-la, mas ele revela que planeja transformar todos em esqueletos no dia do festival. Seu plano é oferecer a carne e o sangue deles aos demônios, o que permitirá que humanos vivam em harmonia com eles. E ele planeja usar Anri como bode expiatório, fazendo-a confessar que está por trás de tudo. Yuna sabe que conseguiria quebrar as algemas, mas há muitos olhos sobre ela, e ela está preocupada com o demônio de cabeça vermelha, já que nunca viu nada parecido antes. No dia do festival, Millie encontra Touka e ele pensa que as coxas dela estão incríveis. Enquanto aproveitam o tempo juntos, ele não entende por que Isaac está com eles. Isaac explica que está lá para protegê-la. Ela diz que Touka vai mantê-la segura, mas Isaac observa que Touka pode ser a causa do problema, o que a faz dar um tapa nele, dizendo que não vai permitir que ninguém insulte seu futuro marido. Depois que eles saem, Isaac percebe que ela está falando sério sobre Touka, mas sabe que Touka não é o mesmo herói de 3 anos atrás. Então quer fazê-lo pagar por estar brincando com ela. Touka e Millie entram numa competição em que ela precisa acertar uma maçã na cabeça dele, e ele acha que vai morrer, já que a flecha dela está coberta de mana. Ela acerta a maçã e eles ganham 1 ano de suprimento de maçãs. Mas ela come todas imediatamente. Ele fica impressionado com as habilidades de arco e flecha dela, então ela explica que é parte do treinamento de princesa, e observa que fez de tudo para estar perto dele. Mas vemos Marguerite de olho neles. Millie o leva para ver fogos de artifício, e ao ver a expressão no rosto dela, Touka pensa que ela vai deixar ele colocar meias nas coxas dela. Ela menciona que, sob os fogos de artifício, as pessoas encontram alguém com quem tem uma conexão, independente da aparência. Mas ele não entende como isso pode acontecer quando ninguém está escondendo as pernas. Ele fica maravilhado com os fogos porque nunca tinha visto antes, o que confirma as suspeitas dela de que ele não é o herói real, já que eles viram os fogos 3 anos atrás. Marguerite e Isaac saem de trás dos arbustos. Então Touka conta tudo, e Isaac acha que deveriam executá-lo. Ele lembra que precisam dele para selar os portões do inferno, mas Marguerite explica que pode simplesmente matar todos os demônios. Então ele pede que pelo menos o deixem se desculpar com Millie. Isaac acha que ele quer que ela o execute, mas ela sai correndo porque não sabe o que fazer agora que o herói está morto, e acaba tropeçando com Leland. Um cavaleiro diz a Marguerite que demônios entraram na capital, e Touka sai correndo, então todos tentam pará-lo, mas ele explica que quer salvar Millie. Leland leva Millie para uma favela, onde há cerca de esqueletos, mas Touka chega para resgatá-la. Os esqueletos o arremessam contra uma parede, enquanto Millie se pergunta por que ele está tentando salvá-la. Então ele observa que não vai abandoná-la, mas os esqueletos cortam sua cabeça fora. No quarto secreto de Leland, o demônio sai para comer, e Colin se aproxima de Yuna dizendo que gosta de ver as pessoas sofrerem, mas ela quebra as algemas e o ataca. Enquanto isso, enquanto Marguerite combate os demônios, ela percebe que alguém está usando necromancia e se pergunta se é um dos aliados de Touka. Enquanto Isaac procura por Millie, acidentalmente chuta a cabeça de Touka, que vai voar parar no peito de Marguerite, mas ela a arremessa para longe. Ele diz que Leland levou Millie embora, mas eles se recusam a acreditar. Então ele explica que planeja salvá-la e se tornar um herói de verdade. Ele faz de conta que é um esqueleto normal e age como se tivesse capturado Marguerite e Isaac, o que os permite se infiltrar na base de Leland. Isaac sente que é responsável pela situação, porque seu treinamento intenso levou à doença de Millie, e foi por isso que ela foi buscar ajuda de Leland. Então Touka diz que a culpa é toda dele mesmo. Ele percebe que Isaac foi atrás dele desde o início para jogar a culpa nele pelos próprios erros, mas Yuna de repente irrompe pela parede. Ela berra com Touka por ter metido Millie em apuros, mas Isaac explica que a culpa é toda dele, então ela deve repreendê-lo.
Eles fazem Colin mostrar onde Henry está sendo mantida, mas ninguém quer chegar perto dela porque ela está com um muco enorme escorrendo pelo rosto. Então fazem um Jokenpô para decidir quem vai salvá-la. Enquanto isso, Leland mostra a Millie o cristal mágico de raio-x passado de geração em geração na família dele, e observa que ele lhe mostrou que todos são iguais por dentro, sob a pele. Então ele se perguntou por que há tanta crueldade no mundo. Depois que viu Sion ajudar as pessoas, isso deixou uma impressão profunda nele. Então decidiu criar um mundo onde todos sejam iguais. Ela pergunta sobre as crianças do orfanato, pois sabe que ele se importa com elas, mas ele revela que planeja liberá-las depois que elas amadurecerem. Ele revela que a ama, e é por isso que quer que o ritual também sirva de cerimônia de casamento, mas ela se recusa a se casar com ele. Então ele decide libertá-la e começa a cortar as roupas dela. Henry diz a Touka que se ele conseguir distrair Leland por um momento, ela pode assumir o controle dos esqueletos. Então ele se lança contra ele e dá um soco no rosto, mas o braço acaba se quebrando. Yuna manda Leland voar, e ele ordena que os esqueletos lutem por ele, mas percebe que Henry já assumiu o controle deles. Leland foge. Então Marguerite diz a todos para irem atrás dele enquanto ela cuida dos demônios. Yuna o alcança e o imobiliza no chão, mas descobrimos que estão num cemitério e ele faz os esqueletos atacá-la. Ele sabe que não pode derrotar Henry, então bebe uma quantidade enorme de gotas de soma e sabe que seu corpo não aguenta, mas não se importa. Ele lança um feitiço para fortalecer os esqueletos e todos avançam, mas os ataques não têm efeito. Um dos esqueletos corre em direção a Millie, então Isaac se sacrifica para salvá-la e explica que é sua forma de compensar por tê-la feito sofrer por tanto tempo. Touka faz uma parede com a espada sagrada, e todos fogem, mas Leland remove a parede. Ele vê um rastro de sangue, mas descobrimos que Touka fez com suas uvas arco-íris. E se Leland continuar seguindo o rastro, vai ficar dando voltas em círculo para sempre. Millie fica impressionada com o plano dele, e Henry observa que sua mente estratégica supera até a de Sion. Mas Yuna menciona que ele é só um fazendeiro degenerado. Ele revela que antes de os portões do inferno se abrirem, os reinos da Era de Faman estavam em guerra. Então seu pai o arrastou junto com sua mãe para saquear uma cidade destruída. Mas a situação era pior do que imaginavam e levou à morte de sua mãe enquanto seu pai desapareceu. Ele ficou fugindo e se escondendo por um ano até chegar em casa. E acha que essa experiência está finalmente valendo a pena. Mas Henry e Millie ficam com o coração partido por ele. Eles se perguntam o que fazer a seguir. Então, Isaac observa que podem aumentar o mana de Touka com os fluidos corporais de Millie, já que o cérebro de uma paciente de Miss envia sinais falsos que fazem o corpo expelir mana pelos fluidos. Touka manda ela chorar, mas ela menciona que não chora há muito tempo. Então ele tenta fazê-la suar, mas ela manda ele se afastar. Ele observa que a última opção é o xixi dela, e os outros são contra, mas Isaac acha que é a melhor opção, então Yuna tapa os olhos dele e diz para ela ir em frente. Touka para Millie ao se lembrar que Leland não é um necromante de verdade, e planeja emboscá-lo quando ele dispersar os esqueletos. Ele usa a espada sagrada para se disfarçar como uma pedra perto dele. E mesmo preocupados que Leland possa perceber a armadilha, Henry acha que um humano não conseguirá prestar atenção na perspectiva de vários zumbis ao mesmo tempo. Leland se distrai quando um de seus zumbis cai em uma armadilha. Então Touka se esgueira por trás dele e apunhala o cristal que ele usa para controlar os esqueletos. Mas nada acontece. Ele revela que já havia mudado para a outra mão. Yuna e Henry usam um feitiço juntas para combater os esqueletos, enquanto Touka garante que o cristal mágico de Leland fique exposto, pois Millie fez um arco e flecha com as árvores. Ela mira de longe e dispara uma flecha que destrói a pedra, fazendo Leland perder o controle sobre os esqueletos. Todo mundo o espanca e o imobiliza, e Touka diz que, no momento em que ele planejou criar um mundo assim, seu destino era ser derrotado por ele. O demônio de cabeça vermelha chega e dispara um feixe de energia em direção a Millie. Então Touka a empurra para fora do caminho, mas o ataque destrói parte da própria cabeça dele. Yuna lança um feitiço e ataca o demônio, mas ele não toma dano. Ela diz a Henry para enviar Touka de volta ao próprio corpo, pois precisam salvar sua alma. Henry observa que sua alma será danificada se ela fizer a transferência nessas condições, mas o demônio manda Yuna voar contra uma árvore e Henry desfalece, dizendo que necromantes como elas não sentem tristeza quando alguém morre. O demônio volta a atenção para Millie, mas Isaac o ataca e manda ela salvar Touka. Ele acha que Isaac não tem chance alguma, mas Yuna o chuta na cabeça e diz para ele não esquecer dela. Millie tenta fazer xixi em Touka, mas ele manda ela parar, porque não é algo que uma princesa deveria fazer. Ele já sabia como tudo ia terminar, pois um fazendeiro como ele não pode salvar o mundo. Mas ela observa que ele é o herói dela, e ele pede que ela coloque meias como seu último desejo. Ela não consegue acreditar que ele ainda está pensando nisso, mas Touka de repente para de responder. Então ela começa a chorar, mandando ele assumir a responsabilidade por tê-la feito se apaixonar com suas mentiras. Enquanto isso, Yuna e Isaac estão quase no limite, mas Touka aparece para resgatá-los, e descobrimos que ele foi revivido graças às lágrimas de Millie.
O demônio dispara um feixe de energia, mas Tulka o bloqueia e transforma a espada em uma coxa gigantesca para esmagar o demônio. Descobrimos que ele estava sendo controlado por um necromante chamado Diego, que percebe que foi derrotado pelo lendário herói, mas acha que as coisas estão prestes a ficar interessantes. Depois disso, Leland é preso, e vemos que ele enlouqueceu por ter abusado das gotas de soma, enquanto Marguerite está hospitalizada por causa dos ferimentos. Isaac decide assumir o orfanato, e descobrimos que a doença de Millie foi curada porque ela finalmente deixou seus verdadeiros sentimentos saírem depois de 10 anos. Mas Tulka observa que ele planejava usá-la para se curar, se ficasse em apuros novamente. Então ela lhe dá as gotas de soma restantes. Ele se lembra de que pediu algo a ela como último desejo. Então ela mostra as meias, o que o deixa radiante. Tulka diz ao rei que está prestes a partir. Então o rei lhes dá uma carruagem encantada que funciona com mana. Mas Henri percebe que ela é quem precisa dirigir. Isaac lhes entrega uma carta de Millie. E enquanto leem, vemos ela escondida numa caixa na carruagem. Ela planeja surpreender Tulka, mas Yuna se pergunta se ela não se enfiou na caixa depois de se despedir, e Tulka diz que ela nunca os enganaria assim. Millie fica chocada ouvindo isso, então se mantém na caixa, e eles a encontram à beira da inanição depois de alguns dias. Tulka treina com Millie, mas não tem a menor chance contra ela, e ele acha que deveriam parar de treinar já que pode simplesmente esmagar os inimigos com a espada sagrada. Ela diz que ele precisa aprender a lutar sem mana, já que só lhes restam 5 gotas de soma. Então ele acha que precisam chegar aos portões do inferno o quanto antes. Ele pergunta se está tudo bem com ela estar lá. Então ela explica que Isaac vai cobri-la e observa que chegou a hora de usar o treinamento de verdade. Henri captura um pássaro e estão prestes a cozinhá-lo. Mas Millie os para, pois ele carrega uma mensagem de Marguerite. Ela conta que um mago da corte avistou uma forma astral quando o demônio alto, o Escalão, foi derrotado, o que significa que havia outro necromante controlando o demônio, e manda que eles investiguem. Henri acha que, se realmente existe outro necromante, ele deve querer vingança pelo que aconteceu 3 anos atrás. Então Tulka manda uma mensagem de volta para Marguerite pedindo que ela investigue por conta própria, já que ele quer chegar aos portões do inferno o mais rápido possível. À noite, Millie os leva a um restaurante porque precisa ensinar Tulka sobre etiqueta à mesa e explica que ele precisa aprender como seu futuro marido. Ele menciona que, depois da missão, vai voltar à sua vida comum, e Henri observa que ele vai morar com ela. Então as duas começam a brigar por ele, o que o deixa feliz, mas estão quase rasgando seu corpo ao meio. Enquanto vão tomar banho, Yuna pergunta a Millie se ela realmente planeja se casar com Tulka. Então ela observa que não se importa em cumprir seu dever com ele, pois ele salvou sua vida. Ela menciona como Yuna atacou o demônio depois que Tulka foi ferido, e acha que Yuna não faria isso por alguém por quem não tem sentimentos. Então ela explica que o vê apenas como um irmão caçula. Millie pergunta a Yuna se ela se incomoda com a ideia de casar com Tulka, mas Yuna se levanta e vai embora porque não entende por que Millie está perguntando isso. Enquanto coloca a roupa, ela vê Tulka espiando ela. Então o socou no rosto e diz a ele para parar de fazer coisas estranhas enquanto está no corpo do herói. Ele pergunta quando ela vai parar de falar sobre o herói, mas ela observa que o herói a salvou, enquanto Tulka nunca está por perto quando ela está em apuros. Então acha que ele não liga para o que acontece com ela. Enquanto ela corre para fora, um grupo de zumbis a cerca e a morde, fazendo seu corpo ficar com febre. Tulka a alcança e pergunta se ela está bem. Mas quando ela menciona que está com calor, ele se pergunta se ela está flertando com ele. Ele faz uma parede para parar os zumbis, mas ela manda ele desfazê-la e o joga para longe, pois está se transformando num deles. Ela diz que não gosta mais dele, então que fuja. Mas ele se recusa a deixá-la para trás. Os zumbis o sobrecarregam, mas Belarco aparece de repente e concorda em salvá-lo se ele admitir que não é o herói de verdade. Ele admite que é uma farsa e pede ajuda a Belarco. Então Belarco manda todos para longe, mas acaba torcendo os próprios joelhos. Henri transforma o cristal numa espada para combater os zumbis, mas escorrega e cai. Então Millie pega o cristal e os elimina. Tulka chega à cena e explica que todos vão se transformar em zumbis se forem mordidos. Mas não conta aos outros que os zumbis pegaram Yuna, pois não sabe o que podem fazer com ela. Ele planeja ficar ali até que a situação seja resolvida, e Belarco manda ele ir até a casa do prefeito Friedrich, onde encontrarão os outros sobreviventes. Friedrich diz a todos que ninguém pode ultrapassar a muralha, mas Tulka e os outros entram de qualquer forma, e ele percebe que Colin também está lá, mas Tulka não se lembra dele. Colin percebe que Yuna foi mordida, então convence todos a eliminá-la, mas Tulka o socou para longe e ameaça matar qualquer um que ponha a mão nela. Millie manda ele se acalmar, enquanto Henri pergunta por que ele não contou sobre Yuna, pois nunca a abandonariam. Yuna de repente ataca Tulka. Então Henri usa necromancia para pará-la, mas ele se pergunta por que o feitiço funcionou nela. Ele se pergunta se ela está morta. Então Henri lhes dá um cristal mágico que mostra o feitiço suprimindo a alma de Yuna. Ele a está fazendo agir como um monstro, e ela explica que a razão pela qual a necromancia funcionou nela é porque o feitiço a está colocando num estado semelhante ao de um cadáver. Tulka se prepara para procurar o lançador do feitiço, pois sabe que pode salvar Yuna destruindo o cristal. Mas lhe dizem para esperar até de manhã, pois é perigoso demais sair à noite.
Henri menciona que não pode usar necromancia remota enquanto dorme, então planeja usar possessão, o que lhe permitirá assumir o corpo de Yuna. Touka se oferece para possuir o corpo de Yuna no lugar de Henri, pois Henri não pode usar necromancia enquanto estiver em outro corpo. Emily acha que deveria ser ela a fazer isso, mas ele diz que ela não conhece Yuna bem o suficiente para agir como ela, então garante que é a melhor escolha. Quando entra no corpo de Yuna, imediatamente começa a apalpar as coxas dela. Então Millie berra com ele, mas ele explica que está apenas procurando marcas de mordida. Ele diz que vai tomar banho. Então colocam uma venda nele e esfregam seu corpo, mas ele não consegue lidar com a sensação de um corpo feminino. Enquanto vão dormir, Touka acha que finalmente vai curtir as coxas de Yuna, mas os outros decidem ficar com ele. Millie adormece, então ele verifica as coxas dela, mas ela o pega e o amarra. Um demônio rompe a muralha e um zumbi morde Colin, mas resulta ser uma isca, e Colin eletrocuta o zumbi. Há zumbis que atacam os outros, mas Henri usa a necromancia para pará-los. Colin vê que Friedrich está prestes a ser atacado pelo demônio, e o amigo dele, Negan, acha que deveriam ajudá-lo, mas Colin observa que é trabalho do herói. Touka e os outros estão longe demais para ajudar. Então Millie coloca um cristal mágico num arco encantado e dispara uma flecha de gelo na cabeça do demônio. Friedrich os leva a uma sala reforçada com aço repleta de armas, e dispara um canhão para mostrar que podem atacar em todas as direções. Mas Touka diz que ele acabou de revelar a localização deles. Ele não se importa porque ninguém consegue entrar, mas Touka o lembra que todos os outros estão em perigo, o que o faz desabar. Ele se sente culpado porque não fez nada quando soube das infecções pela primeira vez. Então Millie o garante que eles vão salvar todo mundo, mas ele percebe que ela é a princesa. Ele menciona que se encontraram uma vez quando ele era jovem, então nunca consegue esquecer a marca de beleza dela. Mas ela desenha outra no próprio rosto para convencê-lo de que ele está enganado. Henri observa que um demônio de alto escalão pode estar por trás do feitiço. Então, Touka pega o cristal de raio-x que Leland tinha e o usa junto com o cristal de visão de mana, o que lhe permite ver que há 3 demônios na área. Ele observa que são 7 pessoas no grupo e acha que deveriam trabalhar juntos para montar uma emboscada, mas Colin se recusa a ajudar. Touka finalmente se lembra dele, mas observa que o que aconteceu na capital não foi culpa deles, já que estavam apenas seguindo as ordens de Leland. E Millie se oferece para perdoar os crimes deles se ajudassem a salvar a cidade. Eles aceitam a oferta, mas os demônios de repente irrompem pela sala, e Touka diz a Friedrich que é culpa dele por ter disparado o canhão. Os demônios apunhalam o corpo de Touka, mas ele se cura imediatamente, e eles ficam se perguntando por que o ataque não funcionou. Negan esmaga um dos demônios, mas ele explode e vai parar em cima de uma parede. Ele ataca Millie com a explosão, mas ela usa sua técnica de despir para escapar, e Touka fica todo animado ao vê-la assim. Eles correm para fora da sala e um dos demônios toca Colin, mas resulta ser um clone e o demônio leva um choque elétrico. Enquanto o demônio se levanta, Belarco intervém para acabar com ele, mas o demônio de alto escalão subitamente o apunhala pelas costas, restaurando sua energia. Ele manda Belarco voar para dentro do rio e todos percebem que o demônio de alto escalão está usando o feitiço que está afetando a população da cidade. Touka manda Henri esmagar o demônio com a espada sagrada, mas ela não consegue transformá-la. Então ele a pega e a estende para matar o demônio instantaneamente. Mas Millie se pergunta como ele consegue brandir a espada já que está no corpo de Yuna. Millie acha que ele foi escolhido como o verdadeiro lendário herói, o que significa que ela pode cumprir seu dever se casando com ele. Mas ele não tem nenhum plano de se estabelecer antes de poder curtir todas as coxas do mundo. Colin acerta o outro demônio com um ataque de relâmpago e trabalha junto com Negan para derrotá-lo, mas acaba sendo mordido por um zumbi. Touka fecha a porta e todos avistam o demônio de alto escalão fugindo. Touka ataca com a espada sagrada, mas erra. E Colin não quer virar um zumbi, então sai atrás dela. Está quase a alcançando, mas Diego de repente o apunhala pelo estômago. Enquanto Friedrich pega um cavalo e sai em disparada, Henri percebe que Diego foi o que controlou o demônio que eles enfrentaram na capital, e ele sabe que Touka não é o herói de verdade, já que seu nível de mana é apenas 4. Ele tenta agir como se o nível de mana não importasse para ele, mas Henri revela que ele usa poções para aumentar o próprio nível de mana, o que faz Diego gargalhar. Ele revela que planejam eliminar todos os humanos para se vingar do que aconteceu 3 anos atrás. E menciona que há outros necromantes sobreviventes também. Ele pede que Henri se junte a eles, mas ela recusa a oferta, pois prometeu a Sion que salvariam o mundo. Touka diz a Diego para esquecer a vingança e conversar com o rei, e promete usar sua posição de herói para ajudá-lo, mas Diego ri da sugestão, já que o massacre de 3 anos atrás não teria acontecido se os humanos os tivessem ouvido. Ele revela que se aliaram com os demônios. Então Henri o lembra dos tempos deles no inferno, mas ele observa que os humanos são os verdadeiros inimigos. Ele usa um olho para localizar os zumbis e os faz atacar Touka e os outros. Então Touka cria uma parede para contê-los. Ele acha que Diego está prestes a ficar sem mana. Mas Henri explica que os necromantes cujos corpos se adaptaram às condições do inferno conseguem ir além do nível 10 de mana,
e ela revela que o nível de mana de Diego é 40. Colin dispara um raio no demônio de alto escalão. Então Diego o bloqueia, mas ele agarra o demônio pela garganta e berra com ela porque ela quase arruinou o plano deles. Diego invoca uma arma e se prepara para atacar Touka. Mas ele manda Diego parar, porque deve estar curioso sobre como Touka consegue usar a espada sagrada. Ele explica que é porque ele empunha o poder dos olhos exuberantes, o que choca Millie, já que ele simplesmente juntou as palavras coxas suculentas. Mas Henry e Diego acreditam nele. Ele se oferece para poupar Diego se ele devolver todos ao normal, e Diego acha que não é sábio lutar contra Touka, mas ainda acredita que Touka não é tão forte assim, já que não conseguiu usar a espada sagrada adequadamente. Millie manda Touka tomar as gotas de soma, mas Friedrich de repente arremessa o veículo encantado contra Diego. Touka revela que convenceu Friedrich a ajudá-lo em troca de deixá-lo ver as meias de Millie, e observa que é o poder dos olhos exuberantes, que consegue manipular homens atraídos por coxas suculentas. Negan se pergunta como Friedrich soube em quem atacar, já que nunca havia encontrado Diego. Então Touka revela que tinha escrito no muro que fez para conter os zumbis. Diego se levanta novamente e percebe que Henry assumiu o controle dos zumbis, mas não acha que ela vai conseguir mantê-los por muito tempo. Friedrich menciona que já chamou reforços, mas Touka fica surpreso ao ver a irmã de Yuna, Ciruela, e o pai dela, Fieri. Fieri repreende Yuna por ter saído da aldeia, mas está mais interessado em como o peito de Millie cresceu. Então Touka enfia o rosto dele no chão. Ciruela se proclama a lendária heroína, e Diego diz que não pode haver dois heróis, mas ela quebra a arma dele com a própria espada sagrada, enquanto Fieri o ataca por cima. Uma maga chamada Dorothy invoca um espigão de terra para atacá-lo, mas ele crava agulhas feitas com o próprio sangue nos braços de Fieri. Ele decide recuar, e enquanto se prepara para voar, revela que todos afetados pelo feitiço vão se transformar em demônios depois de um dia, começando pelos que têm o nível de mana mais baixo. Uma garota chamada Ciruela cura Colin, mas não consegue desfazer o feitiço que foi lançado sobre ele, e ele entrega seus cristais mágicos a Touka, já que pode acabar virando um zumbi. Friedrich vai reportar a situação à capital, enquanto Touka e os outros vão para a cidade natal dele, Alvânia, pois acham que é lá onde Diego instalou sua base. No caminho, Ciruela se apresenta a todos, mas se prepara para contar as próprias medidas. Então Touka a interrompe. Millie revela que Fieri foi um dos 4 cavaleiros e foi expulso porque foi acusado de assédio, mas ele não se arrepende. Fieri observa que Dorothy fez parte do grupo do herói, o que preocupa Touka, já que não sabe o que ela vai fazer quando descobrir que Sion está morto. Fieri pergunta ao herói como foi parar viajando com Yuna e Millie, mas se pergunta por que o herói não está dizendo nada. Então Touka menciona que se sente culpado pelos portões do inferno terem se aberto, e por isso jurou se manter focado até salvar o mundo. Ciruela não entende por que Yuna soa como Touka, e se pergunta se ela planeja tirar Touka dela, já que eles prometeram se casar, o que deixa Millie furiosa. Touka explica que quando eram crianças, Ciruela o venceu numa luta, e o fez prometer se casar com ela. Mas ele disse que ela teria que vencê-lo 100 vezes primeiro. Fieri está irritado com a influência que Touka exerceu sobre as filhas, e diz a Yuna para voltar para essa aldeia depois da missão e viver uma vida tranquila. Mas Touka diz que não pode prender as pessoas. Ele sabe que Yuna quer se tornar uma maga, e Fieri manda ela desistir dos sonhos já que não tem talento para magia. Mas de repente eles são emboscados. Diego se encontra com um necromante chamado Friedrich, e diz que o plano funcionou, mas espanca o demônio de alto escalão porque ela quase arruinou tudo ao lutar contra Touka. Ele menciona ter pedido a muita gente para caçar Touka, então está animado para ver se o grupo deles consegue chegar à base onde mais de 1000 demônios estão esperando. Fieri e Dorothy ficam para trás para lutar contra os inimigos enquanto os outros escapam, mas eles caem numa armadilha cavada por uma mulher chamada Ethel. Touka amorece o impacto da queda transformando a espada sagrada, o que faz Ciruela se perguntar como Yuna consegue empunhá-la. Então Touka explica que Sion tem o poder de deixar qualquer um usar a espada. Eles decidem ir para uma cidade próxima, mas a névoa dificulta muito a visão. Então Ciruela usa a espada para dissipá-la. Touka diz para ela ter cuidado, já que pode haver mais armadilhas, mas ela não o ouve e acaba tropeçando. A névoa retorna e um demônio arranca as roupas dela. Então ela corre de volta para o grupo, mas Touka acha que deveriam mandar Millie porque quer que as roupas dela sejam arrancadas também. Ethel os observa de longe e percebe que Sion está mesmo morto porque estão usando o corpo dele para explorar a área. Enquanto estão em formação fechada, um demônio de repente apunhala Millie. E antes que Touka possa fazer qualquer coisa, ele percebe que todos foram eliminados. Então ele se esconde transformando a espada sagrada em um véu. Ethel se aproxima e ele lhe entrega a espada, enquanto a implora para poupar sua vida, mas ela não tem essa intenção. Ele dá o sinal a Henry, que faz um dos demônios atacar os outros, e todos se levantam. Eles revelam que Henry assumiu o controle do demônio que Millie derrotou quando ele a atacou, e todos agiram como se ele tivesse os matado. Touka já sabia onde Ethel estava graças aos cristais mágicos, então armaram tudo para fazê-la pensar que tinham caído na cilada para então atraí-la para fora. Ele observa que pode poupar Ethel se ela colocar meias, mas quando a névoa se dissipa e ele a vê de perto, de repente se curva diante dela.
Ele revela que ela é sua mestra, mas ela diz que não tem tal aluno, e Ciruela percebe que Touka está no corpo de Yuna. Ele revela que 3 anos e meio atrás, caiu em uma das armadilhas de Ethel enquanto tentava voltar para casa, mas ela o acordou e explicou que não havia montado a armadilha para pegar crianças. Ela o tirou de lá e o convidou para jantar, e ele pediu que ela o escoltasse até sua casa, mas ela se recusou. Então ele pediu para ser aceito como aluno. Ela disse que era uma fugitiva, mas ele continuou a segui-la de qualquer jeito, então ela decidiu ajudá-lo. Touka pergunta por que ela está ajudando o inimigo. Então ela explica que sua forma de pensar mudou depois de ver os portões do inferno, e diz a ele e a Anri para irem até lá também. Ela decide partir com a espada sagrada, e ele pede para que ela vá com eles até os portões do inferno, mas ela o lembra de que é inimiga deles, então jamais os ajudará. Ele diz que há um pino no cabo da espada que canaliza um feitiço de relâmpago, e que vão dar um choque nela se ela não a largar. Então ela admite a derrota e conta sobre uma oficina onde podem consertar a carruagem. Vemos Diego observando-os de longe, e Friedrich pergunta por que ele não o contou sobre Henri. Então ele explica que achou que isso levaria a um reencontro mais tocante. Vemos Belarco se preparando para lutar com um demônio, mas Friedrich o atropela com o cavalo, e mostra a Belarco um barco encantado que os levará à capital em um dia. Enquanto isso, Ethel faz um demônio carregar a carruagem, e Fieri menciona que ela está na lista de pessoas que ele quer fondar, então ela quer matá-lo, mas Touka manda os dois pararem. Eles chegam à oficina, onde um velho chamado Léo se recusa a abrir a porta, pois está aposentado. Então, Ethel e Touka arrombam a entrada. Ele de repente agarra o peito de Touka porque pensa que ele é Sion, e Ethel revela que ele é o avô de Sion. Enquanto derrama chá na cabeça dos dois, ele pede desculpas, pois tem a visão muito ruim, e diz que levará 2 dias para consertar a carruagem. Millie rapidamente lê um livro sobre artesanato. Então Léo lhe dá outro livro para ler, e Touka fica impressionado com o quanto ela é incrível. Ele pergunta a Ciruela sobre a espada dela, e ela revela que existem 4 espadas sagradas feitas pelo homem, e observa que ela tem uma delas. Ela não pode selar os portões do inferno, mas pode eliminar o Lorde das Trevas e seus 4 generais infernais. E Ethel revela que os necromantes que estão prestes a enfrentar possuem os corpos dos 4 generais. Ela observa que mais de 1000 demônios os aguardam em Alvânia, então deveriam simplesmente desistir. Mas Touka se recusa a recuar porque quer salvar Yuna. Depois disso, Touka explica a situação de Yuna a Ciruela e acha que podem vencer com o poder dela, mas ela de repente o desafia para um duelo com o futuro casamento deles em jogo. Ela começa a golpear a espada, então ele decide atacar também, mas percebe que está sem mana e perde o duelo. Ciruela começa a chorar, dizendo que ele não pode salvar Yuna com o poder que tem agora, mas ele garante que vai salvá-la, não importa quais truques sujos precise usar. Ciruela sabe que foi ele quem o salvou 3 anos atrás, pois Sion lhe disse que a única razão pela qual conseguiu chegar a tempo foi por causa das armadilhas que desaceleraram os demônios. Touka menciona que apenas ganhou tempo, mas que na situação atual, ele tem os poderes do herói e amigos confiáveis, então vão conseguir salvar Yuna. Ele diz que vai ao banheiro, mas descobrimos que ele estava segurando a vontade de espreitar as coxas de Yuna, e ele coloca meias nela, mas alguém se aproxima por trás. Touka acorda no passado, e decide ficar e aproveitar o tempo, pois Yuna não vai ser infectada por mais 10 anos. Ele coloca meias em uma garota, mas ela não reage. Então ele se pergunta por que ela não ficou brava. Ele passa pela cidade fazendo todo tipo de travessura, mas ninguém grita com ele, e ele não gosta quando as garotas não reagem. Ele se lembra de que é o dia em que conheceu Yuna, então a encontra, mas não entende como ela já o conhece, e percebe que pode moldá-la na garota dos seus sonhos. Ele a faz prometer que vai sempre deixá-lo curtir as coxas dela, mas depois que ela vai embora, ele ouve a voz da Yuna de verdade, e ela manda ele parar de mudar as memórias dela. Ele encontra Yuna e começa a chorar, mas se pergunta por que ela está nua, então ela veste a camisa dele, e ela menciona que não consegue tocar em nada exceto nele. Ela observa que andou o seguindo, o que o faz perceber que ela viu tudo que ele fez, e ela o espanca. Enquanto olham em volta, percebem que o mundo é formado pelas memórias dele, e por isso as pessoas que ele conhece de perto estão agindo normalmente. Yuna explica que ela é real, e observa que sua alma ainda está no corpo dela, motivo pelo qual foi sugada para dentro também. Ele acha que podem escapar se forem para algum lugar que ele nunca esteve. E enquanto saem da aldeia, ele se pergunta como ela sabia o nome dele na primeira vez que se encontraram. Então ela observa que perguntou sobre ele, revelando que queria ajudá-lo, pois ele estava sempre machucado. Eles encontram um espaço branco. Então Touka amarra uma corda em si mesmo e pula dentro, mas acaba puxando Yuna junto. Eles chegam ao dia em que ele conheceu Ciruela pela primeira vez, o que o faz perceber que pularam para frente no tempo. Então vão chegar ao presente se continuarem entrando nos espaços brancos. Eles chegam ao dia em que Touka deixou a aldeia, e Yuna menciona que não foi se despedir porque ele mudou todas as meias dela para meias calças, mas ela se arrepende dessa decisão. Depois disso, chegam ao dia em que a mãe de Touka morreu, e ele a procura para tentar salvá-la,
mas a encontra prestes a falecer. Ela lhe entrega uma carta que Yuna havia deixado para ele e pede desculpas por nunca ter feito nada para ajudá-lo, mesmo sabendo que coisas ruins estavam acontecendo com ele. Eles continuam avançando e veem o dia em que os portões do inferno se abriram, pois ele observa que estava lá quando aconteceu. Ela percebe que ele está sangrando, então ele observa que é o dia em que um demônio o atacou, o que a faz chorar, pois ela não sabia que ele havia passado por algo tão difícil. Ela menciona que mesmo estando no próprio corpo, ela ainda consegue ver e ouvir tudo o que está acontecendo. Então ela ouviu a conversa dele com Ciruela. Ela agora sabe que foi ele quem os salvou 3 anos atrás, e pede desculpas por tê-lo tratado com rispidez, já que não sabia que ele arriscou a vida para ajudá-los. Ele conta que estão atualmente no dia em que ele estava prestes a morrer, mas que leu a carta dela, na qual ela dizia que faria as pazes com ele quando ele voltasse. Isso o fez chorar e lhe deu motivação para continuar. Então ele diz que foi ela quem o salvou. Eles são interrompidos pelo demônio que lançou o feitiço em Touka. E enquanto tentam fugir, ele diz que não podem escapar a menos que o derrotem. Eles o levam até o dia em que Touka conheceu Sion e pede a Sion para derrotar o demônio, mas ele se recusa a ajudar. Então Yuna percebe que o demônio está alterando as memórias de Touka. O demônio derrota Sion, jogando-o na armadilha de Touka. Então Touka o leva para todas as pessoas poderosas que conheceu, mas o demônio as derrota facilmente, pois são apenas memórias. Eles retornam ao momento em que Touka derrotou o demônio de alto escalão na capital, e ele acha que pode derrotar o demônio, pois agora está no seu auge. O demônio revela que se alguém o atacar no mundo real, ou se Touka acordar, o feitiço será quebrado. Mas isso não vai acontecer, pois seus companheiros estão combatendo os amigos de Touka, e ele acha que Touka não é forte o suficiente para derrotá-lo. Touka o ataca, mas não consegue acertar um golpe sequer, pois o demônio consegue ler sua mente. Ele tenta lutar sem pensar, mas para de se mover. Então o demônio o soca para longe. Ele fica desapontado que Sion foi derrotado por alguém com uma vida tão monótona, mas Touka observa que escolheria a mesma vida se tivesse outra chance, pois uma vida sem Yuna e os amigos não vale nada. O demônio o apunhala pelo estômago e se prepara para acabar com tudo, mas Yuna o empurra para fora do caminho. O demônio não entende o que aconteceu porque não consegue vê-la, e ela usa o corpo de Touka para atacar o demônio, que tenta ler a mente dele, mas ele está pensando apenas em coxas. O demônio se prepara para fugir, mas Touka o esmaga no chão, o que quebra o feitiço. Yuna acha que pode ser a última vez que se veem, então ele promete salvá-la. Mas quando ele acorda, ainda consegue ver a forma espiritual dela, e Millie e os outros dizem que a carruagem foi consertada. Enquanto isso, Marguerite fica irritada ao receber a mensagem que Touka mandou a ela, mas um mago da corte chamado Rosal menciona que enviou seus homens para lidar com Diego. Henri coloca Touka de volta no corpo de Sion, e Yuna fica aliviada que ele não está mais no corpo dela, mas os outros se perguntam com quem ele está falando, então ele diz que ela está ali. Eles acham que ela virou um inseto, mas ele observa que consegue ver a consciência dela. E Henri percebe que eles formaram uma conexão por causa do tempo que ele passou no corpo dela. Eles amarram o corpo dela e a colocam na parte de trás da carruagem. E Touka planeja dizer a Fieri que ela voltou para a aldeia, mas ele está parado bem atrás deles. Enquanto isso, Friedrich pensa em como sempre quis acumular riqueza depois de se tornar prefeito, mas os cidadãos começaram a respeitá-lo mesmo assim, já que ele os ajudou a desenvolver a cidade. Belarco o acorda e observa que chegaram à capital, mas ele explica que não sobra muito tempo. Friedrich diz a Diego que deve parar de mandar assassinos para lutar contra Touka, mas os homens de Rosal de repente os atacam, e Diego planeja derrotá-los para mostrar a Friedrich que ele não tem nada com que se preocupar. Um deles corta a cabeça de Diego, mas ele se regenera imediatamente, e revela que preservou o corpo de um dos 4 generais infernais para poder usar as habilidades dele. Eles cortam a mão de Diego, mas ele usa a própria mão decepada para socar o adversário. E uma garota avança contra Friedrich, mas ele abre um portal e redireciona o ataque dela. Ele diz que ela não é páreo para ele, então ela implora pela vida, dizendo que fará qualquer coisa. Diego invoca o general infernal, Vertex, que elimina todos os atacantes, e todos na capital percebem que suas forças foram derrotadas. O rei acha que deveriam atacar antes que o inimigo o faça, mas são interrompidos por Friedrich e Belarco. E Friedrich explica a situação para o rei. Ele pede ajuda e começa a chorar ao admitir que só pensou em si mesmo a vida toda, mas que agora percebe que também se importa com os próprios cidadãos. Marguerite pede permissão ao rei para reunir os cavaleiros, mas ele acha que não seria suficiente. Então ela também pede a ajuda de Kyle. Depois disso, Fieri perdoa Touka pelo que aconteceu com Yuna, mas em troca, ele também precisa adorar seios daqui para frente. Millie testa o transceptor mágico que Léo fez, e ele sente pena de Yuna não ter roupas. Então diz a Touka para colocar trajes especiais no corpo real dela, pois isso também aparecerá na forma astral. Ela se pergunta como ele consegue vê-la, e descobrimos que desde que sua visão piorou, ele passou a conseguir ver as almas do Mana. Depois disso, Touka sai sem dizer nada a Ethel, então ela corre atrás dele. Quando ela sobe na carruagem, ele a agarra com a espada sagrada, e observa que esperava que ela o seguisse, pois sabe que ela tem um ponto fraco por ele. Marguerite pergunta a Kyle
Por que ele não está preocupado? Então ele explica que é porque o herói está com eles e diz a Marguerite que já sabe que Tuca está no corpo do herói, mas descobrimos que ele planeja tomar o corpo de Sion e eliminar todo mundo sozinho. À noite, Ciruela diz a Touka que quer trazer paz ao mundo para que possam voltar às antigas vidas. Mas Ethel manda todos se prepararem. Quando chegam a Elvênia, os demônios disparam bolas de fogo neles, mas Touka protege todo mundo com um escudo. A carruagem arromba o portão e Diego possui um esqueleto para recebê-los, mas Ethel de repente apunhala Touka pelas costas. Diego usa a visão de Mana e vê que Touka está realmente morto. Então Ethel agarra o corpo dele e observa que vai entregá-lo a Friedrich. Vemos que Touka voltou ao próprio corpo, e descobrimos que tudo está de acordo com o plano deles, pois no momento em que Ethel o eliminou, Henri cancelou a necromancia de possessão. Henri decide ajudar Touka a se infiltrar em Elvênia, e ela revela que deixou uma duplicata para trás, mas observa que ninguém vai ligar se os necromantes perceberam que ela está faltando, já que a consideram uma fracassada. Enquanto avançam, Touka de repente perde o equilíbrio e cai no chão, e o nariz começa a sangrar. Mas ele está focado em salvar Yuna. Eles estão prestes a ser descobertos por 2 demônios, e ele cria um rabanete enorme para esconder todos, mas os demônios acham suspeito, então ele os elimina. Touka se transfere para o corpo de um deles, enquanto Henri controla o outro e faz parecer que foi capturada. Eles percebem um grupo de humanos prestes a ser atacado por demônios. Então Henri diz aos outros demônios para ir lutar contra o grupo do herói na cidade, mas eles se recusam a obedecer um demônio de baixo escalão. Touka age como se fosse um demônio de alto escalão e revela que encontrou uma forma de aumentar o entretenimento que conseguem com os humanos. Ele faz as garotas se despir e colocar meias, o que deixa os demônios felizes. Mas Yuna não consegue acreditar no que ele acabou de fazer. Os demônios mencionam que a rainha deles, Adele, sempre lhes diz para não machucar humanos desnecessariamente. Mas desde que Diego chegou, ele os obriga a torturar humanos. Eles acham que Touka pode salvá-los, pois ele acabou de curá-los da sede de sangue. Mas ele percebe que é ela que usou o feitiço para transformar as pessoas em demônios. Os outros demônios o levam até ela, e ele planeja usar um feitiço para colocá-la para dormir tocando sua cabeça, mas sabe que não vai funcionar a menos que ela baixe a guarda. Os demônios dizem a ela que ele curou os outros da loucura, então talvez possa ajudá-los com Diego, mas ela está preocupada que isso resulte em muitos demônios sendo eliminados. Ele se oferece para ajudar a convencer Diego, e observa que eles devem tocar as testas um no outro, pois é um costume humano para celebrar amizades. Ele toca a cabeça dela e a faz adormecer. E diz aos outros demônios que os ideais deles jamais serão realizados, pois ele é na verdade um humano. Ele se prepara para eliminar Adele, mas um portal bloqueia o ataque, então Henri o transfere de volta ao próprio corpo. Friedrich sai de um portal, mas ela fica feliz ao vê-lo. E descobrimos que ele é irmão dela. Os demônios percebem que o grupo de Touka se infiltrou em Elvenia, e estão prestes a procurá-los, mas um dos demônios ataca Ciruela e dissolve as roupas dela. Os demônios ficam para aproveitar a cena, e Millie percebe que são todos pervertidos, então ela também se despe para distraí-los. Friedrich pergunta a Henri se ela está sendo ameaçada por Touka a trabalhar com ele, mas ela explica que quer salvar o mundo, então ele a lembra de tudo que passaram juntos. Touka entende porque eles buscam vingança, mas não acha certo machucar pessoas inocentes. Então ele revela que a vingança não é o objetivo de Friedrich. Ele explica que planeja eliminar todas as classes dominantes do mundo, para que os necromantes possam controlá-lo e viver livremente. Mas Touka observa que ninguém os aceitará se continuarem matando pessoas. Friedrich menciona que ficaram tão acostumados à morte que não conseguem mais ter empatia por ninguém. E diz a Henri que ela deveria se libertar de qualquer obrigação para com o herói morto, mas ela observa que ainda é grata a Sion. Ele diz que ela está trabalhando com o homem que matou Sion, mas ela explica que foi um acidente e observa que Touka é uma boa pessoa. Ela diz a Friedrich que jamais vai se juntar a ele, pois se importa mais em salvar as pessoas, mas são subitamente interrompidos por Diego, que manda Friedrich eliminá-la. Ele faz Vertex a devorar, e Touka o agradece por tê-la matado, mas ele explica que apenas a absorveu, então o feitiço dela ainda está ativo. Enquanto isso, Millie e Ciruela continuam distraindo os demônios, mas percebem que Fieri também está correndo atrás delas. Então Ciruela o acerta com a carruagem. Eles levam os demônios para as armadilhas montadas por Touka, mas encontram um demônio de alto escalão pelo caminho. Então Dorothy invoca um golem enorme para esmagá-lo. Touka diz a Diego que eles não podem ter um duelo adequado porque Friedrich roubou a espada sagrada, e Friedrich acha que ele está tentando enganá-los, mas ele explica que, se fosse esse o caso, já teria usado o pino e a espada para acertar Friedrich com um ataque de relâmpago. Ele observa que a única forma de se sentir satisfeito é derrotar Diego num duelo. Então Diego manda Friedrich devolver a espada a Touka, enquanto ele possui o corpo de Vertex. Touka estende a espada para atacar, mas Diego a esquiva e o chuta para longe, dizendo que ele não tem chance, pois seus movimentos são fáceis de prever. O chão de repente se parte, e enquanto Diego cai, Ethel usa os demônios que está controlando para acertá-lo com raios. Descobrimos que Touka usou o transceptor para dizer a ela sua localização, e ela continua atacando Diego, que percebe que caiu na armadilha de Touka.
Friedrich se prepara para lutar contra Touka, mas o corpo de Sion o chuta para longe, e Touka assume o controle dele. Enquanto bebe as gotas de soma para aumentar seu nível de mana para 9, ele esmaga Diego com a espada e acha que a luta acabou, mas Diego de repente corta seu braço fora, então ele o cura rapidamente. Diego revela que sobreviveu ao ataque, pois ele não alcançou o corpo dele. Então Touka ataca novamente, mas Diego o absorve com a magia de absorção de Vertex. Ele revela que não absorveu os ataques de Relâmpago porque queria ver o plano deles, e Touka não sabe como derrotá-lo. Ele decide recuar e diz a Ethel que precisam elaborar um novo plano, mas ela percebe que precisa lutar contra Friedrich. Touka pergunta a Henri se ela sabe como Sion derrotou Vertex, então ela explica que não sabe, mas acha que Dorothy deve ter a resposta. Ele tenta contatá-la e percebe que ela está dormindo, mas Yuna revela que estava lá quando Sion lutou contra Vertex, mencionando que ele dividiu a espada em tentáculos para dificultar que Vertex lesse a direção e o momento dos ataques, mas Diego os alcança. Millie o acerta com uma flecha explosiva, e Touka faz a espada se mover pelo chão. Então Diego faz um escudo para absorver o ataque, mas Touka o acerta onde não há escudo. Ele se pergunta como Touka sabia onde atingi-lo, e vemos Yuna atrás dele enquanto ela diz a Touka quais pontos atacar. Diego corta o braço de Touka de novo e revela que, embora Vertex não consiga se curar dos ataques da espada sagrada, o feitiço de regeneração dele ainda funciona. Touka percebe que precisa destruir a cabeça de Diego para derrotá-lo. Então planeja fazer Diego gastar toda o mana e derrotá-lo quando ele não conseguir mais proteger a cabeça. Ethel e Friedrich também começam a lutar, e ela diz a ele para abandonar Diego, mas ele se recusa a perder mais um irmão. Diego e Touka cortam os braços um do outro, mas curam as feridas. E Diego estava se divertindo, pois sempre quis ter uma boa luta. Ele revela que lutou contra demônios todos os dias para sobreviver no inferno, e não se sente vivo sem essa adrenalina. Então planeja transformar o mundo em inferno. Touka chega ao limite e cai no chão, percebendo que está começando a sentir os efeitos colaterais das gotas de soma. Ele ainda ataca Diego, mas não tem energia suficiente para penetrar a cabeça dele, e Diego o manda voar contra uma parede. Os demônios também chegam, então Touka decide tomar o último frasco de gotas de soma, e Yuna explica que as gotas estão destruindo seu corpo, mas ele diz que não tem outra escolha. Ele bebe o último frasco, mas desmorona novamente, o que decepciona Diego. Henri acha que deveria assumir o corpo de Sion, mas sabe que isso vai quebrar a alma de Touka, e não consegue se forçar a abandoná-lo. Ela desembainha a espada e se prepara para lutar, mas Kyle de repente aparece, e Diego não o reconhece, então ele revela que foi membro do grupo do herói. Henri aponta da espada para ele, mas ele elimina os demônios atrás dela e garante que está do lado deles, mas Yuna não acredita nele. Diego se prepara para agarrá-lo, mas Kyle corta o braço dele e diz para não atrapalhar, pois planeja se vingar de Touka primeiro. Ele manda Diego olhar para a cidade e ele percebe que os reforços da capital chegaram, mas se recusa a admitir derrota. Ele absorve os demônios ao redor e explode Kyle com um ataque de energia, mas ele o bloqueia com a magia. Yuna percebe que o tempo está se esgotando. Então ela acha que não será salva, e começa a chorar enquanto observa que quer conversar com Touka mais uma vez. Enquanto isso, Touka acorda num lugar misterioso, onde vê Sion, que menciona que estão no mundo da espada sagrada. Ele acha que Sion planeja se vingar, mas Sion o agradece por tudo que esteve fazendo, e revela que ficou observando o tempo todo. Ele ainda acha que Sion está tramando algo, então sai correndo, mas vê um espelho mostrando um mundo repleto de coxas. Sion observa que, se ele atravessar, chegará ao mundo ideal dele, mas não poderá voltar para salvar Yuna. Touka acha que não pode salvá-la mesmo, pois já está morto, mas Sion diz que ele ainda está vivo, e revela que quando o mana dele aumentou durante a luta na capital, isso enganou a espada sagrada e a fez escolhê-lo como o próximo herói. Sion mostra a saída e observa que não vai impedir Touka se ele decidir ficar no espelho, mas ele não quer atravessá-lo pois sabe que Yuna não estará lá. Yuna implora a Deus para salvar Touka, e quando ele acorda, faz ela prometer que vai deixá-lo acariciar as coxas dela. Ele manda Henri liberar seu corpo do caixão dos vivos, e enquanto Sion possui o corpo dele, rapidamente corta o braço de Diego. Yuna se pergunta o que aconteceu. Então Touka explica que a alma de Sion estava na espada sagrada, e ele a transferiu para o próprio corpo. Kyle tenta abraçar Sion, mas ele sai do caminho e diz que ainda está com raiva dele, mas Kyle observa que tudo que fez foi por amor a ele. Diego se prepara para atacar novamente, mas Sion o corta em pedaços e destrói o cristal mágico. Vemos que, quando estavam dentro da espada sagrada, Sion disse a Touka que ele é o único que consegue usar a espada sagrada, mas seu mana não é alto o suficiente para eliminar Diego, então precisa encurtar a espada e concentrar o mana. Ele transforma a espada em uma adaga e apunhala Diego, mas leva um chute para longe, e Diego começa a se regenerar. Mas Kyle o apunhala com as espadas de luz. Touka se fortalece com um cristal mágico, e Ethel diz a Friedrich que Touka vai vencer, pois está finalmente usando uma arma com a qual está familiarizado. Diego pergunta a Touka se ele está bem em depender dos outros para vencer, mas ele explica que não liga,
pois seu único objetivo é salvar Yuna. Touka o apunhala na cabeça com apenas 1 segundo antes de Yuna e os outros se transformarem em demônios. Mas Diego ainda está seguro, pois jogou o caixão dos vivos na floresta. Ele não consegue se mover, pois está exausto, e acha que ficará bem depois de descansar, mas é encontrado por alguns demônios que decidem se vingar dele por ter matado Adele. Touka fica feliz de ver que Yuna está bem, e enquanto ela o abraça, ele a lembra da promessa de deixá-lo acariciar as coxas dela, mas ela age como se não soubesse nada sobre isso. Friedrich joga uma festa para Touka e menciona que as mulheres da aldeia dele querem ficar com ele pela noite, o que o deixa animadíssimo. Friedrich vai até Millie para cobrar a recompensa de vê-la de meias, então ela manda Isaac salvá-la, mas ele também quer ver. Colin acha que Touka ainda está no corpo de Yuna, então ela o leva até Touka, mas o vê cercado de garotas. Ela o arrasta para dentro de um quarto, mas não entende por que faria isso, e ele se pergunta se chegou a hora de acariciar as coxas dela. Ela manda ele não pensar nisso, mas ele só está feliz que ela está bem e acha que ela deve estar contente porque Sion a salvou. Mas ela sabe que foi ele quem realmente a salvou, e decide cumprir a promessa que fez a ele. Então apaga as luzes, o que o faz se perguntar se vão até o fim. Ele se lembra que Sion disse que está sempre assistindo, então joga a espada sagrada fora, mas Yuna fica envergonhada e sai correndo. Vemos o nariz de Sion sangrando porque ele vislumbrou Yuna, então ele se pergunta se também é um pervertido. Ela vai tomar banho e se pergunta por que fica agitada perto de Touka. Então Millie diz que ela se apaixonou por ele. Ela admite que sente o mesmo, pois mesmo sendo um pervertido, ele ainda a salvou, e reconhece Yuna como sua rival. No dia seguinte, Sion diz a Touka que ele precisa aumentar o mana antes de ir até os portões do inferno, pois ainda não é forte o suficiente para derrotar demônios poderosos. Sion manda Kyle e Dorothy levarem Touka até o sábio que pode ajudá-lo a melhorar o mana. Enquanto se preparam para partir, Touka está animado para ficar mais forte, para que possa proteger as pessoas que são importantes para ele. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.